Hare Krishna, bom dia. Bom dia, Marcelo. A internet não está muito boa não, hein? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jum. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Pira Vanachari. Jamuna Pira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira
Srimati Dayananda Goswami Nande Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasatya Deshatarine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadibi Saha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Donoditaha. Este Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol e surgiu logo após
a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam a sua visão devido à escuridão da ignorância de Kali Yuga, iluminar-se-ão com este Purana. Então vamos à leitura. Terceiro canto, capítulo 7, verso 14. Capítulo 7, outras perguntas de Vidura. Ashesha Sanklesha Samam Vidhate Gunanuvada Shravanam Murare Kimva Punascha Charanavinda Paragasevarati Ratman Ladbha. Ashesha, ilimitadas. Sanklesha, condições miseráveis. Chama, cessação. Vidhate, podem executar. Guna Anuvada, do norte, do nome, fama, qualidades, passatempos, secto e parafernália e etc. Transcendentais. Shravanam, ouvir e cantar. Murarehe, de Murari, Shri Krishna, a personalidade de Deus. Kimva, que dizer de Puna, outra vez. Tat, seus. Charana Aravinda, pés de lótus. Paragaseva, pelo serviço à aromática poeira. Ratihi, atração. Atma Labdha, aqueles que lograram tal autorrealização. Tradução. Tradução. Simplesmente por cantar e ouvir o nome, a forma, etc., transcendentais de Shri Krishna, a personalidade de Deus, pode-se lograr a cessação das ilimitadas condições miseráveis. Que dizer, então, daqueles que atingiram a atração por servir ao aroma da poeira dos pés de lótus do Senhor? Dois diferentes métodos para controlar os sentidos materiais. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Dois diferentes métodos para controlar os sentidos materiais são recomendados na sabedoria védica escritural. Um deles é o processo de Jnana, ou o caminho do entendimento filosófico do Supremo, Brahman, Paramatma e Bhagavan. O outro é o da ocupação direta no transcendental serviço amoroso e devocional ao Senhor. Destes dois métodos mais populares,
O caminho do serviço devocional é recomendado aqui como sendo o melhor, porque uma pessoa no caminho do serviço devocional não tem que esperar pela consecução dos resultados frutivos de atividades piedosas ou pelos resultados do conhecimento. Os dois estágios de execução de serviço devocional são: primeiro, o estágio em que praticamos o serviço devocional com nossos sentidos atuais, sob os regulamentos das Escrituras reconhecidas. E segundo, aquele em que atingimos apego sincero a servir as partículas da poeira dos pés de lótus do Senhor. O primeiro estágio chama-se Sadhana Bhakti, ou serviço devocional para o neófito, o qual é prestado sob a orientação de um devoto puro. E o segundo estágio chama-se Raga Bhakti, no qual o devoto maduro automaticamente aceita vários serviços ao Senhor devido ao apego sincero. O grande sábio Maitreya dá agora a resposta final a todas as perguntas de Vidura. O serviço devocional ao Senhor é o meio último para mitigar todas as condições miseráveis da existência material. O caminho do conhecimento, ou o das ginásticas místicas, podem ser adotados como um meio para se alcançar o objetivo. Mas a menos que estejam misturados com Bhakti, ou serviço devocional, não são capazes de conceder o resultado desejado. Praticando Sadhana Bhakti, podemos elevar-nos gradualmente ao estágio de Raga Bhakti e, executando o Raga Bhakti no transcendental serviço amoroso, podemos até mesmo controlar o Supremo Senhor Poderoso. Om Jnana Timirandhasya Jnanjana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Dasa Goswami Tiramine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasidanta Naside. Ashesha Sanklesha Shamam Vidhate Gunanuvada Shravanam Murare
Kinva Punashchapcharanaravinda Paragaseva Ratiratma Labdha. Simplesmente por cantar e ouvir o nome, a forma, etc., transcendentais de Shri Krishna, a personalidade de Deus, pode-se lograr a cessação das ilimitadas condições miseráveis. Que dizer então daqueles que atingiram a atração por servir ao aroma da poeira dos pés de lótus do Senhor? Então, muito interessante, né, que essa expressão, os pés de lótus do Senhor, é muito... Em toda a literatura védica se faz menção no serviço aos pés de lótus do Senhor. Então, então, como é que é isso? A morada suprema no mundo espiritual chama-se Vaikuntha. Kuntha, ansiedade. Vai, sem. Vaikuntha, sem ansiedade. Então, Vaikuntha é o mundo espiritual sem ansiedade. Não há ansiedade no mundo espiritual. Então, em Vaikuntha tem muitas moradas, muitos planetas espirituais. É uma variedade assim, de planetas espirituais. Né? O próprio Jesus Cristo deixou essa informação, né? Meu Pai tem muitas moradas. Interessante, né? Essa informação de Jesus Cristo. A própria Bíblia traz, assim, né, muitos paralelos precisos, né, assim, objetivos, com a literatura védica, né? A Bíblia, ou seja, a tradição religiosa judaica cristã com a cultura védica, com os shastras védicos, muitos paralelos. Né? Isso significa que, né, o conhecimento é um só. Veda é conhecimento, a palavra Veda é um só e está espalhado. Ele está espalhado. Né? Ele sofre algumas flexões para se adaptar a um determinado contexto. Tá? Mas pode-se perceber que está se falando a mesma coisa quando se tem um conhecimento mais amplo. Então, no mundo espiritual, tem muitas moradas. E a morada suprema chama-se Goloka Vrindavana. Goloka Vrindavana. Né? Então, é a morada suprema, onde a suprema personalidade de Deus se encontra com sua vida própria. Ou seja, com seus amigos, com seu pai, sua mãe, com toda a sua família. Tá? E ali, reciprocando
reciprocando sentimentos e atividades amorosas, de lazer. Tá? Então, essa morada suprema, Goloka Vrindavana, ela tem o formato de uma flor de lótus. Ela tem o formato de uma flor de lótus. Lembrando que toda a informação que nós passamos, tá, não é subjetiva, não é simbólica, não é mitológica, fictícia, é baseada em Guru, Shastra e Sadhu. Nós temos um tripé de evidências, né, legítimas, de autoridade do conhecimento, de conhecimento científico e positivo da Suprema Personalidade de Deus. Né? Então, livre, isento de qualquer especulação, divagação, né, mental. Dito isso, voltamos ao contexto da morada suprema, que tem a forma de uma flor de lótus, uma flor de lótus. Tá? Por isso, essa menção aos pés da Suprema Personalidade de Deus, os pés de lótus, né? O serviço aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Porque ele está sempre, seus pés estão sempre numa grande flor de lótus, que é a sua própria morada, Goloka Vrindavana. Então, se alguém, né, não tinha ainda, né, essa referência, por que as Escrituras mencionam tanto, né, o serviço aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e o serviço aos pés de lótus do Mestre Espiritual? E por que o Mestre Espiritual tem pés de lótus? Tá, da Suprema Personalidade de Deus, sua morada é uma flor de lótus. Então, seus pés, né, estão sempre nessa flor de lótus. Daí vem essa expressão, o serviço aos pés de lótus, à Suprema Personalidade de Deus. Mas e o Guru, e o Mestre Espiritual, que está aqui conosco, né, no planeta Terra? O planeta Terra, ele não tem o formato de uma flor de lótus. Né? Então, por que se diz também o serviço aos pés de lótus do Mestre Espiritual? Porque por quê? Porque os pés do Mestre Espiritual, né, está aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. O Mestre Espiritual também, ele é conhecido, ele é chamado de Vishnupada, aquele que está aos pés de Vishnu, né? Ou Krishnapada, né? Aquele que o nome de Srila Prabhupada, de nascença, dado pelos pais, né, na sua certidão de nascimento, é Abhay Charanaravinda. Abhay, destemido, e Charanaravinda, né, aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Aquele, né, aquele que é destemido por estar abrigado aos pés de lótus do Senhor Supremo. Abhay Charanaravinda. Então, o devoto, quando ele toma abrigo aos pés de lótus do Mestre Espiritual, ele automaticamente está tomando abrigo aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva.
Feito isto, o devoto não tem nenhum motivo para cultivar temores. Como assim? Muito simples, né? Por que o simples fato de o Vaishnava, o devoto, o Bhakta, tomar abrigo aos pés de lótus do Guru, e por sua vez ele está se abrigando aos pés de lótus de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, ele se torna destemido, né? Ele se liberta de todos os temores, de todos os seus demônios, de todos os seus fantasmas, de toda a fantasmagoria. Como é isso? Muito simples. Prabhupada, que é assim o especialista, o mestre das analogias, né, traz a seguinte analogia. Né? Fazendo um parênteses aqui, eu falei de que nós transmitimos esse conhecimento com base em Guru, Shastra e Sadhu, né? Então, Guru, o mestre espiritual, Shastra, as escrituras sagradas, Sadhu, que são os mestres antecessores, predecessores, não? Os mestres, os acharyas, as grandes almas, porque nós estamos representando, nós estamos situados numa linha de uma sucessão de mestres. Né? Então, por isso que eu estou aqui citando Srila Prabhupada, é um guru, é o nosso Jagadguru, né? Um mestre universal. Então, Prabhupada, ele é o mestre das analogias, e que esse é o nosso processo científico. Guru, o mestre espiritual, Shastra, as escrituras sagradas, Sadhu, ou seja, as grandes almas que realizaram este conhecimento, né? Que desenvolveram, que despertaram visão transcendental através do cultivo desse conhecimento. Então, Prabhupada, ele dá a seguinte analogia para a gente entender como que o devoto, né, que se abriga aos pés de lótus do mestre espiritual se torna destemido. A criancinha, né, quando ela está com os seus pais, né, ela se sente protegida, ela se sente destemida. Então ela está passeando, ela está passeando com seus pais, ela vai em diferentes lugares, né, e ela está destemida, porque ela está sob a proteção dos seus pais. Uma vez que ela se desprende e se perde dos seus pais, imediatamente, né, ela é tomada, ela é assombrada pelo medo. Pelo medo, pela insegurança. Então, assim mesmo, o devoto, né, quando ele toma abrigo, tá? Quando ele faz as pazes com Krishna, através do mestre espiritual, através da orientação científica do mestre espiritual, tá? Então, ele novamente está sob a proteção do Pai Supremo, Paizão, Krishna. E aí não há nada que temer, porque Krishna é dono de tudo. Não há nada a temer. Né? Isso é Bhakti Yoga. Né? Quando o devoto
ele se abriga ao mestre espiritual. O que significa isso? Se abrigar aos pés do alto mestre espiritual. Significa Tadvidhi Pranipatena, Pariprasnena Sevaya, Upadekshanti Tegyanam, Janina Tatvadarshanaha. Significa que ele, ao buscar, ao sentir a necessidade, ao tomar a iniciativa de buscar o conhecimento da verdade absoluta, uma vez que ele tomou a iniciativa de adquirir o conhecimento que transcende todas as verdades relativas à verdade absoluta, ele se aproxima do mestre espiritual, né? Então, o próprio mestre espiritual supremo, Krishna, o paizão, né? Nosso Pai Supremo, ele traz essa orientação, né? Ele traz essa orientação. Tente aprender a verdade. Então está dizendo para nós que estamos aqui em plena Kali Yuga, na escuridão da ignorância de Kali Yuga, né? Então Kali Yuga é assim, né, uma atmosfera de escuridão devido à ignorância. Então isso gera muitos temores, né, muita insegurança. Então Krishna, o Paizão, o Pai Supremo, ele nos orienta, ele nunca nos abandonou. O Pai, um Pai sério, um Pai fidedigno, né? Ilibado, ele nunca abandona seus filhos, né? Então ele tá ali num processo de orientação, de treinamento, até que o filho adquira a autonomia. Isso é Krishna também faz isso. Se nós temos essa experiência no mundo imperfeito, no mundo limitado, em que um ser humano, na Kali Yuga, né, onde as pessoas são assim afetadas pela preguiça, pela desorientação, pelo infortúnio, pela perturbação, pela vida curta. Então, se em Kali Yuga, né, esse ser humano limitado, imperfeito, né, sendo um pai fidedigno, ilibado, bona fide, ele, né, treina o seu filho, orientando-o, dando um treinamento para que o seu filho alcance a autonomia, conquiste a autonomia, né? E aí o pai fica orgulhoso e satisfeito, né, com aquele sentimento de dever cumprido. Então nós estamos falando aqui num contexto imperfeito, né, que tem erros, tem muitos erros, né? Os sentidos são limitados, imperfeitos, né? Então, o que dizer no plano paramártica, no plano da realidade do absoluto? Krishna, o Pai absoluto, né, significa que seu amor é absoluto. Então ele jamais permite, né, experimentar, né, um sentimento de incapacidade, de fracasso, né, de desonestidade. Não.
Então ele está sempre amparando, guiando, porque nós somos filhos de Krishna. Né? Ele é o nosso Pai, como ele mesmo declara na Bhagavad Gita. Então ele está sempre nos orientando. Sempre nos orientando. Tá? E assim, quando o devoto, o Bhakta, ele está praticando Bhakti Yoga, ou seja, serviço devocional amoroso em conexão com o Supremo. Então ele se torna destemido, ele atinge um nível de consciência, devido a essa conexão com o Supremo, ele se torna consciente, né, de Krishna, de Deus, do Pai Supremo, Paizão, né? Então ele passa a perceber, ele passa a ter um entendimento e uma percepção clara, objetiva, de que ele está sendo protegido e está sob a orientação de Krishna. Isso é yoga. Isso é yoga. Então, por isso que nós nos abrigamos aos pés de lótus do Guru, do Mestre Espiritual e de Krishna. Tá? Porque Krishna, seus pés, nunca saem de sua morada espiritual. Mas aí alguém pergunta, e quando ele está aqui, quando ele vem para o mundo material, como ele esteve há 5.000 anos atrás e há 500 anos atrás? Tá? Ele saiu de sua morada. Tá? Parece, aos olhos do leigo, que ele saiu de sua morada. Mas quando a pessoa deixa de ser um leigo, quando ela recebe, né, quando ela se torna iniciada no conhecimento da Bhakti Yoga, no Vaishnava Dharma, né, então ela saiu da zona de leigo, né, e entrou dentro do conhecimento transcendental. Ele agora é um místico, é um Bhakti Yogi. Aí ele percebe, ele entende e percebe que Krishna, mesmo quando ele vem a este mundo, né, ele traz a sua morada, ele nunca sai de Goloka Vrindavana. Ele traz, né, o Dhamma sagrado. Tá? Então, quando o devoto ele vai para Vrindavana, né, ele realmente está na morada de Krishna, na morada suprema, em Goloka Vrindavana. E o leigo, estando no mesmo lugar, não está na morada suprema, em Goloka Vrindavana, né, porque ele não desenvolveu, né, esse yoga, essa bhakti. Né? Logo, o leigo não é um místico. Então, a sua percepção, né, é mundana, é material, portanto, limitada. Então, Vidura está aqui dando, né, o veredito, né, de todo o diálogo que se desenvolveu ou melhor, Maitreya está dando aqui o veredito, né, de todo o desenrolar do diálogo entre Maitreya e Vidura. Né? Vidura, ele, embora já fosse autorrealizado, uma grande alma, um Mahatma, tá? Um sábio que esteve sempre ali iluminando seu irmão, o rei cego, Dhritarashtra, né?
Ainda assim, Vidura, ele, num dado momento de sua vida, ele então, né, se desapegou de toda a opulência palaciana e foi para a floresta. No Mahabharata chama-se a floresta final. A floresta final. Ou seja, né, os últimos anos de vida, pelo menos, né, os 25 últimos anos de vida, devem ser reservados exclusivamente para a realização de Deus. A vida mística, a vida divina, a entrega, a devoção, o amor a Deus. E lá na floresta, Vidura, ele então se abrigou aos pés de lótus de Maitreya. Tomou abrigo aos pés de lótus de Maitreya. Um outro significado dessa expressão, abrigar-se aos pés de lótus do Guru e de Krishna, é uma atitude, é uma expressão, né? É uma expressão que tem assim um respeito, um carinho, né? E uma admiração, né? Pela pessoa do que a pessoa do mestre, o Guru, representa, que está te tirando, te libertando do sansara. Nascimento, velhice, doença, morte. Nascimento, velhice, doença, morte. Né? Que é uma condição, assim, miserável da alma, que é Satidananda. Então ele está te levando para a sua real posição constitucional, te libertando da posição condicional. Então, a expressão, né, abrigar-se aos pés de lótus do Guru de Krishna também tem, né, esse respeito, esse carinho, né, o que representa o Guru, né, o lótus, porque o lótus, né, tem uma representatividade, primeiro que é o próprio formato da morada suprema, né? E quando aqui no mundo material, né, ele se encontra, o lótus se encontra num pântano, mas ele não toca o pântano, ele fica sempre acima, né? Então o mestre espiritual, né, embora ele esteja aqui no mundo material, que é um mundo de ignorância, né, que é um mundo de pecados, né, assim, de ofensas, né, inveja, cobiça, luxúria, ira, matança de animais, intoxicação, conflitos, conspiração, guerras. Então é um mundo conturbado, é um mundo do pecado, da miséria, do sofrimento, das injustiças. Embora o mestre espiritual esteja aqui neste mundo, mas seus pés são de lótus, porque não toca, não se contamina com o pântano do mundo material. Então é isso. Então, o mestre espiritual é aquele que... Então, tente aprender, voltando ao verso, tente aprender a verdade, aproximando-se de um mestre espiritual. Então o próprio Krishna, ele está
nos orientando, né, nos dando o entendimento da importância do mestre espiritual, que é Paramatma, que é a expansão externa de Paramatma, que Kshirodakashai Vishnu, o mestre espiritual, Balarama, que está em nosso coração. O mestre espiritual é essa expansão externa. Ele é a representação, ele é Paramatma, a representação externa de Paramatma, que é o mestre espiritual interno, que Kshirodakashai Vishnu, Antaryami. Então Krishna, ele está assim nos dando essa orientação. Isso é muito importante, essa orientação, porque vai ser o divisor de água. Então, uma vez